noite, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Antes a gente estava fazendo um teste, né, que é sempre bom ser feito, e aí agora a gente vai seguir com a live mesmo. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Igor por ter aceitado o nosso convite, gentilmente. Esta é a nossa sexta live do portal Pervias e Locus, que é um projeto de extensão da UFOP, coordenado pelo professor Francisco Andrade. E hoje o Igor vai falar para a gente sobre o seu livro mais recente, referente à dissertação de mestrado. E, bom, gostaria de agradecer o aceite e apresentá-lo rapidamente. O Igor Santos tem graduação pela UniBH e defendeu o mestrado aqui no programa de pós-graduação da UFOP, em História, em 2017. E hoje ele vai falar para a gente sobre o seu livro, que derivou da dissertação de mestrado, chamado Famílias Plurais, Conjugalidades na Mestiça e Escravista Minas Colonial. Então, gostaria de agradecer novamente e também parabenizá-lo pela publicação, que eu tive acesso à introdução e algumas partes, e, de fato, tanto a temática quanto a sua escrita são muito instigantes. Eu também sou da área, estudo também escravidão, de certa forma, e é muito bom mesmo. Então, todo mundo elogiando aqui o seu trabalho já nos comentários. Essa live vai ficar disponível tanto aqui no Instagram do Pervias, como também no site, que é o nosso meio oficial de comunicação, cujo link está disponível na bio aqui do Instagram. Vocês podem ter acesso também às lives anteriores e às posteriores, inclusive essa, através desse site. Bom, eu queria que você começasse dando um panorama assim, da pesquisa, como você chegou nessa temática, quais foram seus objetivos, as fontes, né, que você utiliza, também o porquê desse recorte temporal, também quais as dificuldades que você enfrentou, né, naturais da pesquisa, e dando um panorama geral. Quem tiver perguntas pode ir mandando e depois a gente conversa aqui. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre muito bom conversar sobre o nosso tema de pesquisa. E por incrível que pareça, tem sido raro eu fazer isso, já que eu estou envolvido com outras temáticas também. Esse livro, ele é muito importante para mim. Não só porque é fruto da minha dissertação de mestrado, mas porque nele eu também tive o prazer e a honra de poder contar com participações muito incríveis de professores que são amigos, que são influências. A apresentação dele foi escrita pela professora Mary Del Priore, o prefácio pelo professor Eduardo França Paiva. Então são referências para mim e que contribuíram muito não só para a escrita desse texto de modo geral, mas para a forma como eu entendo o mundo colonial, as mestiçagens, os escravismos, enfim. Eu cheguei nesse texto, nesse livro, da seguinte forma: ainda no tempo da graduação, eu estava em busca de compreender os processos de resistência escrava. Então estava muito em voga, muita historiografia já vinha falando sobre isso. Eu estava encantado com aquele revisionismo a partir dos anos 80, 90, então com aquelas discussões no campo das histórias socioculturais, aquilo me fascinava. E certa feita, eu lendo um destes trabalhos, eu me deparei com uma afirmação que dizia que as mulheres negras e as mulheres mestiças, elas eram duplamente exploradas, sexual e racialmente falando, e que elas jamais conseguiriam chegar à condição de esposa. E aquilo me intrigou. Fui para os arquivos, fui investigar o primeiro livro de casamento de Sabará, que o período que ele engloba é de 1758 a 1801. E lá eu encontrei, entre os 936 assentos, alguns casos de casamento, ou seja, de matrimônio, segundo preconizava o ritual romano, de uniões mistas. Porém, eram minoria, de fato, já que o matrimônio misto, né, é uma minoria se considerar o campo da ilegitimidade, que é onde se circunscreve o que a gente chama de concubinato. E dentre essas minhas outras leituras, eu me deparei também com um livro de um grande amigo meu, que se chama Um em Casa de Outro, do professor Rangel Cersoneto.
e eu tive a feliz coincidência não só de tê-lo como amigo, mas de ter algumas problemáticas que as fontes dele permitiram. Ele trabalhou com as devassas, e em conversa com ele, fiquei buscando algumas questões, eu falei assim, cara, isso daqui é muito bacana. E se a gente fizesse esse tipo de pergunta? E aí ele simplesmente me presenteou, né, com muitas das fontes que ele tinha, e eu pude, então, olhar para essa fonte com as perguntas que eu tinha e que eu achei que não tinham sido respondidas por ele. E aí eu comecei a, não abandonei a ideia do matrimônio, mas deixei em segundo plano. E aí eu me foquei, de fato, nas relações chamadas ilegítimas. E daí eu fui buscar compreender o sentido de família. Porque desde então, quando a gente olha para a historiografia sobre essas relações familiares, a gente se depara com o concubinato sendo colocado como união marginal, como união que era propiciada em razão dos altos custos do matrimônio, em razão da devassidão dos costumes, como se disse certa feita. E aí eu estava querendo olhar por um outro prisma. Eu estava querendo olhar para essas uniões ilegítimas e entendê-las como relações familiares. Inclusive, era parte dos meus objetivos tentar encontrar relações afetivas também. Isso me levou a estudar as devassas, que foram essas fontes também que são muito ricas para a gente entender as relações do cotidiano, os costumes, mentalidades, formas de organização social, enfim. E lá eu me deparei com uma grande maioria dos casos de concubinato. Foi assim que eu cheguei no meu tema, e aí eu fui construir possibilidades para chamar esse tipo de relação situada no campo da ilegitimidade de relações familiares. Entendi, desde os dicionaristas do período colonial, como Rafael Blitot, por exemplo, no início do século XVIII, já vinha definindo família. Fui buscar em outros, como o próprio Moraes e Silva também, já vinha descrevendo o que eles entendiam de família, e fui me deparando com as possibilidades distintas de homens portugueses, africanos, indígenas, mestiços, como que eles iam constituindo relações afetivas, e eu entendia como relações afetivas a partir das fontes que eu ia encontrando, e aí eu então desenvolvi aquilo que eu chamei de famílias plurais, que resumidamente é a possibilidade de compreender esses arranjos conjugais, partindo das compreensões desses mundos que eu citei, europeu, africano, indígena e mestiço, e que foram ao mesmo tempo influenciados por essas misturas e também influenciadora delas. O palco principal da minha pesquisa é Sabará. O período, eu fiz aquele recorte de 1720 a 1800, e essa escolha se deveu principalmente porque esse período inicial, de 1720, de modo geral, marca o processo de formação da própria capitania, com o boom, aquilo que Augusto de Lima Júnior e Diogo de Vasconcelos definiram como a grande invasão. E os anos finais ali que eu coloquei como recorte de 1800 se deve porque as devassas, minhas principais fontes, finalizam logo no início do século XIX. Então, como nós, no nosso campo, como nós precisamos de ter essa delimitação, eu fechei entre o processo de formação, de grande chegada, influência da mineração, e próximo ali das devassas em Minas serem encerradas. E por quê? Bom, Sabará, neste período que eu trato, principalmente na segunda metade do século XVIII, ela era a principal vila, a vila mais populosa, a comarca mais populosa da vila, da capitania de Minas, melhor dizendo. Minas, neste período, segundo o quadro de habitantes de 1776, tem ali quase que 320 mil habitantes, estando em Sabará próximo a 100 mil. E o restante dividido para as outras 3 comarcas, Vila Rica, Rio das Mortes e Cerro do Frio. Então essa população
que se forma em Sabará, que é um ponto de passagem ali o tempo inteiro de diversas populações, elas foram se configurando através dessas possibilidades, trazidas pelo ouro, intensificada por ele, mas não só, e aí a gente foi entendendo como que essa população ia construindo as suas maneiras de pensar, as suas formas de viver, e contribuindo também para esse processo complexo que foram as mestiçagens. Então esse é um panorama geral assim da minha pesquisa. No microfone. Muito bacana, Igor. Muito bacana. Eu vi que, né, e agora você reiterou, tinha visto na introdução, e agora você reiterou, do caso das mulheres cativas, né, se utilizarem dessas situações de concubinato ou de mancebia como forma de alguma mobilidade social né, alguma facilidade social maior. Tem algum caso específico, assim, de alguma escravizada ou que se tornou forra, que você pode citar para a gente, que você que tem surpreendido de alguma forma ou chamado atenção dentro da pesquisa? Olha, eu precisaria pegar o nome porque de fato de cabeça eu não me lembro. Esse livro ele saiu em 2018, mas sim, nesse contexto, o que eu identifiquei naquela época? O processo da escravidão, ele permitia mobilidades distintas e formas de arranjos diversificados que contribuía para essa mobilidade. Eu entendo essa mesma sociedade como aquilo que eu defini também como uma sociedade com práticas de antigo regime. E por que eu não chamei de sociedade de antigo regime e nem desconsidero as práticas de antigo regime na sociedade escravista? Porque ao mesmo tempo que uma sociedade de antigo regime ela tem características específicas, como uma sociedade europeia, sociedade de corte, etc., e não tem o escravismo como sistema, como regime do jeito que tivemos, do outro lado, a sociedade escravista ela possui também estratégias de hierarquia, de classificação, que se aproximam muito desse mundo europeu. Por isso que eu defini como sociedade com práticas de antigo regime. E, considerando essas possibilidades de hierarquia, o concubinato, neste período, ele não foi só isso, mas ele foi também uma possibilidade de barganha, de moeda de troca, de entender no campo dos acordos aquele mundo onde algumas escravas tinham maior proximidade com os seus senhores, e às vezes intencional, como estratégia de barganha para vislumbrar uma alforria para si e para os seus rebentos, mas também, e eu coloquei isso até de forma reiterada, mas também como uma opção. Quando eu fechei com a editora a ideia da capa, a princípio eu tinha sugerido uma imagem de um pintor do século XIX. E dialogando com o pessoal de lá, eles propuseram essa capa. Então essa capa aqui foi criação deles mesmo, e que eu não poderia imaginar que cairia tão bem com a ideia do livro como foi a que eu pretendi. Porque nessa capa você percebe um homem branco preterindo uma mulher branca em detrimento da sua concubina. Então isso daqui representa exatamente a visão do concubinato que eu entendo, que existiu no espaço colonial mineiro, e também permitiu com que muitas mulheres se aproximassem dos seus senhores com esse propósito, de conseguir a sua alforria. Então é nesse sentido. Agora um caso específico, aí eu precisaria retornar o texto para eu pegar de fato. Na próxima vez que a gente marcar essa conversa, então, aí a gente retorna no caso mais específico. Perfeito. Você encontrou alguma resistência, assim, por parte de algum outro pesquisador ou professor em relação a essa abordagem? Ou em Sim. algum momento houve algum embate? Não precisa entrar em detalhes, não. É só Aham. uma certa curiosidade também. Sim. Por quê? Primeiro que, quando a gente fala de uma sociedade escravista, é difícil a gente olhar para ela e não ter em mente o grau de violência.
né? É difícil você tentar explicar uma sociedade que era desigual, que se via como desigual, que era hierarquizada, que tinha na lei a ideia de alguém ser propriedade de alguém, e não entender isso como uma violência. Mas eu não discuto isso, porque isso para mim já é fato dado, já está consolidado. O que eu busquei entender para além disso é como que a complexidade do viver humano, do viver em sociedade, no campo dos acordos, dos conflitos, das barganhas, das misturas, das rejeições, das possibilidades cotidianas, viabilizavam relações que em muitos momentos chegaram sim no campo afetivo. Mas eu confesso que não é muito comum no campo da história, e pelo menos nas relações familiares do período colonial, você olhar para esse passado e entender nele princípios, por exemplo, como afeto. Né? Um outro trabalho que foi um pouco nesse sentido também é o do professor Fabrício Vinhas, que se chama Pelo Muito Amor que Lhe Tenho, que ele começou a chegar nessa concepção também de relações afetivas. E apesar de não me recordar agora de um nome específico, alguns dos documentos com os quais eu trabalhei, quando chegava-se às mesas dos visitadores e iam lá fazer as suas denúncias, e portanto quando chegava-se o réu para se defender, e ele era admoestado a tirar da sua casa a sua concubina, dava-se o prazo, às vezes de 2 dias, com possibilidade de pena pecuniária, etc. Um dos argumentos, às vezes, que eles utilizavam era exatamente essa expressão. Falar que pelo muito amor que lhe tenho, ou por considerar, houve casos de homens que como estava na própria documentação, davam má vida à sua esposa e colocavam a sua concubina como se ela fosse senhora da casa. Então isso é uma relação, na minha concepção, que demonstra afeto, que não demonstra só interesse. Pode ser que o interesse tenha sido o pontapé inicial ou não, pode ser que já tenha surgido com essa relação afetiva mesmo. Então a resistência que eu sofri a princípio, e não chega nem uma resistência. Algumas observações no sentido de apontar para um aspecto que seria na concepção de alguns temerário. Entende? Mas isso já está até bem favorável. Esse meu livro ele tem circulado bastante, eu tenho visto alguns trabalhos até legais utilizando como referência. Na minha pesquisa de doutorado, eu estou avançando nele. No último capítulo dele, quando eu fiz uma análise sobre as relações concubinárias adulterinas, isto é, aquelas pessoas que já eram casadas, ou aqui, ou no reino, ou em outra capitania, e que contraíam concubinato. Isso a gente definia como relações adulterinas. Então, quando eu falei sobre isso, eu deixei ali uma possibilidade para entender como que as migrações viabilizavam essas relações familiares. Só que eu parei por aí. Eu analisei essas relações adulterinas nesse sentido, colocando como uma possibilidade de entendê-las a ideia que os portugueses traziam do reino, qual seja, em Portugal você tinha nessa época possibilidades que eram reconhecidas de matrimônio. Você tinha aquilo que se chamava casamento à porta da igreja, e você tinha um outro tipo de união que era definida como casamento presumido. Os portugueses, quando vieram para cá, eles trouxeram essas concepções. E foram essas concepções, durante muito tempo, alvo das próprias devassas e dos pressupostos religiosos, com o intuito de reverter e de moralizar a colônia, vamos colocar assim. As devassas, elas tinham, como elas mesmas diziam, a ideia de lutar contra os costumes ruins, os maus costumes. Então os portugueses trouxeram de Portugal essa concepção de união. Os africanos, e aqui eu estou usando a ideia de africanos porque de fato é uma pluralidade, os africanos, quando eles chegaram aqui, eles também trouxeram concepções diversificadas de conjugalidade, de familiaridade, etc.
Os indígenas, a mesma coisa. E esses 3 grupos que eu citei, eles tiveram essas concepções familiares potencializadas e multiplicadas por aquela população que estava sendo formada aqui, que eram os mestiços. Mas dito isso, quando eu analisei sobre esses casamentos adulterinos e cheguei a cogitar a ideia das migrações, isso me permitiu entender que tinha muito mais pano para manga. E agora, no doutorado, eu estou avançando naquilo que eu fiz e estou partindo daqui para frente a partir daquilo que eu estou chamando de família itinerante, que era no processo de itinerância, aquilo que eu comecei nos relacionamentos adulterinos, nessa itinerância, estabelecendo relações familiares. Porque tinha casos, por exemplo, que esses que eu vou começar a entrar de agora para frente na minha pesquisa, houve casos em que pessoas eram denunciadas aqui, fugiam daqui, na fuga levavam a sua concubina, a tiracolo, como eles colocavam, levavam as suas concubinas, e essas relações, elas perduravam ao longo de 10, 12, 15 anos com filhos, alguns casos que a pessoa até no ato testamentário colocava o seu testamenteiro às vezes como tutor do seu filho, como um caso, por exemplo, que esse eu já analisei com mais profundidade, o da famosa Francisca Poderosa. A Francisca, que foi estudada pelo professor Eduardo França Paiva, pelo próprio Rangel Cersoneto também, ambos colocaram características importantes, mas quando eu voltei para a documentação, o que eu pude perceber? Tanto é que eu escrevi um capítulo de quase 65 páginas só sobre ela. E ainda descobri recentemente que tem mais coisa para ser dito. Mas talvez eu pare por aqui para depois escrever só a biografia dela, porque para a tese ficaria muita coisa. O que eu percebi? No processo de itinerância dela, o princípio e as relações, as ideias de conjugalidade, de familiaridade, não foram perdidas. Tanto que lá em São Paulo, ainda na Vila de Itude, onde ela lá estabeleceu relações concubinárias na ausência do seu marido, como ela diz que ele partiu para o sertão, e lá ela estabeleceu relações de concubinato com 2 homens, com quem ela teve filhos. Depois ela fica sabendo que o marido dela está voltando para casa, ela faz o caminho inverso, entra nas Minas. Ao entrar aqui, ela muda de nome. Em São Paulo, ela se chamava Anastácia, e ela mesma coloca que ao entrar nas Minas, passei a chamar a Francisca Poderosa. Essa ideia do Poderosa é ainda um ponto de interrogação, porque no testamento aparece, e eu até coloco para não causar dúvida, eu até tiro uma foto do testamento e coloco, porque de fato está Poderosa. Nas devassas, aparece como possível Pedrosa. Então, isso ainda está um ponto de interrogação. E que talvez possa ser respondido com uma outra devassa que eu tive contato recentemente, de um outro personagem, Manuel alguma coisa, que não tem nada a ver com essa relação familiar dela. Ele, na verdade, foi denunciado por agenciar mulheres, possivelmente com uma rede de prostituição, e uma dessas mulheres que era agenciada por ele era Páscoa, que era uma escrava da Francisca Poderosa. E aí aparece Francisca Poderosa de novo. Então, mas voltando ao caso dela, quando ela retorna para cá, quando ela vem para Minas, ela não perde o contato com a filha dela, que se chama Maria Requeija, e inclusive mandando presentes e tal. Ela faz o caminho de São Paulo para Minas, e quando chega aqui, ela estabelece outras relações familiares, passando pela comarca do Cerro Frio, estabelece algumas relações comerciais, cria para ela também uma rede de mulheres que ela vai agenciar também, o que inclusive garante parte da fortuna dela. E ela também adquire escravas e tal. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que ela era uma mameluca. Então já tinha essa ideia também da mestiçagem nela. E com um dos concubinos com quem ela se relaciona nas Minas, um é o Domingos Maciel Aranha, que é com quem ela vai viver até morrer.
e depois ela vai estabelecer, ela vai fazer o seu testamento e vai colocá-lo não só como seu testamenteiro, mas como tutor do seu filho. E esse filho não era dele, era do outro que ela estabeleceu relação de concubinato quando passou pela comarca do Cerro do Frio. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Repara, ela estabeleceu uma relação de longa duração com esse último caso, que é com o Domingos, e foi uma relação duradoura, teve outro filho, o deixou como um testamenteiro, o que de fato demonstra que havia uma relação de confiança, não era qualquer pessoa que você iria deixar para que cumprisse aquilo que você estava escrevendo no seu testamento. E, além disso, ela também o coloca como tutor de um filho que não era dele. Então, ou seja, com certeza ela confiava nele ao ponto de deixar um filho que não era dele sob a tutela dele. Então, essas relações me permitiram definir essa noção de afetividade, de família, de conjugalidade. E essas relações, elas foram estabelecidas por pessoas das mais distintas qualidades, das mais distintas condições. E só para ficar claro o que eu estou chamando de qualidade e de condição. Existiam neste período, do período colonial, Idade Moderna, que chamamos grosso modo, algumas categorias de distinção, de definição, de identificação. As duas principais que aparecem na maioria dos documentos são duas, as qualidades e as condições. As qualidades são formas de identificar, de classificar, de hierarquizar as pessoas. E as condições são os status, né, que elas tinham. Então elas poderiam ser livres, elas poderiam ser forras ou libertas, né, e escravos. Então essas qualidades e essas condições, nas Minas, elas se misturavam, constituindo família. O que eu quero dizer? E as principais qualidades que eu encontrei na documentação: branco, preto, negro, pardo, cabra, mestiço, crioulo. Então, essas pessoas com essas qualidades distintas, elas se relacionavam entre si, elas criavam estratégias de mobilidade, elas intensificavam as vivências e as dinâmicas do cotidiano, propiciando mais misturas, tanto física quanto culturais. E, ao mesmo tempo que elas criavam, que elas propiciavam misturas, elas já eram fruto dessas mesmas misturas. Ainda que algumas qualidades já traziam no seu fundamento uma ideia de se distinguir em relação aos mestiços. Mas que isso também foi transformado ao longo do tempo. Então eu citei aqui uma qualidade que é a de mestiço. Hoje a gente utiliza mestiço quando a gente quer falar sobre alguma coisa misturado. Mas a palavra... Mas essa categoria mestiço, no período colonial, ela era utilizada, ela tinha um objetivo muito específico. Mas acredita-se que mais ou menos ela tenha surgido por volta do século XII, XIII, nas regiões mediterrâneas, que já era para identificar, que alguém utilizou, né, para identificar outro que era fruto de misturas. Então era uma forma de se distanciar em relação a alguém que era misturado. E uma outra categoria também que surge para se diferenciar em relação ao outro, ou diferenciar o outro em relação a si, foi a de crioulo também. Existem possibilidades da gente entender esta qualidade, que possivelmente tenha nascido no mundo ibérico por volta do século XV, talvez, que é também para a gente pensar a ideia daquilo que não é misturado. Então o crioulo, a princípio, ele não deve ser considerado mestiço, ainda que existam possibilidades de entendê-lo no campo das mestiçagens culturais e etc. Então essas qualidades, elas se misturavam o tempo inteiro. E são essas misturas que eu busco identificar no concubinato e entender
que cada um, dentro das suas possibilidades culturais, dentro dos seus arranjos propiciados pelos acordos do cotidiano, estabeleciam essas famílias plurais. Essa temática da mestiçagem dá pano para manga de muitas, né, diversas pesquisas e tudo mais. Mas eu concordo com você, acho importante não perder de vista essa sensibilidade de não pensar, né, nos sujeitos históricos como se todos os dias eles acordassem e escrevessem seus objetivos do dia e planejassem ali estratégias e das quais a gente procura identificar padrões, né? Que a história, né? É claro que a gente precisa trabalhar com isso em alguma medida, mas no fim das contas eram sujeitos, tinham suas subjetividades, os seus afetos, as suas crenças, as suas atuações enquanto fé, e isso é muito bacana, a gente não perder de vista, né, isso, que se tratavam de sujeitos, efetivamente. Acho que você já respondeu mais ou menos aí a pergunta da Vanessa, que ela pediu para você falar se a temática continua no doutorado, né, como a pesquisa avançou, e aí, se você quiser complementar algo sobre o doutorado. Sim, a ideia até, eu já puxei o gancho para essa minha continuidade, porque eu vi a pergunta dela, que inclusive defendeu a tese dela recentemente sobre crioulo também, por sinal, e já falei até para ela que eu estou ansioso para ler o trabalho dela. E foi, Vanessa, exatamente nesse sentido. No meu mestrado, eu parei, entre aspas, na ideia do concubinato adulterino, e quando eu falei sobre ele, eu identifiquei que alguns casos eram fruto de migrações. E aí eu quis enveredar nessa possibilidade de entender as famílias no contexto da itinerância. Então, foi nesse aspecto. Bacana. Eu queria que você falasse também sobre as devassas, né, as suas fontes principais, assim, como que elas se estruturavam, quais foram os desfechos mais que você mais percebeu na maioria dos documentos, e também falar mais um pouco sobre essas, que na verdade você citou outros autores, né, sobre esses apelos dos envolvidos em relação ao afeto, se você encontrou isso no seu corpus documental também. Sim, vou começar pela sua última ponderação então, que eu até já tinha antecipado. Às vezes, quando algum denunciado ia assinar o termo de culpa, ele colocava, como ele deixava registrado, essa ideia de pelo muito amor que ele tem, ou por ter afeto, ou por querer muito bem. Então, na própria documentação, foi possível vislumbrar essa questão dos afetos. E em relação às devassas, para a gente entender, eu comentei agora há pouco que Minas, no período colonial, ela era simplesmente um caleidoscópio cultural. Era uma efervescência cultural, era gente de todos os cantos, de dentro da América Portuguesa, de outros espaços, e de fora dela. Vinham gente de várias partes do globo, vamos colocar assim. E isso, de certa forma, colocou problemas para a igreja. A igreja ela precisava buscar estratégias de reestabelecer os costumes, ou mesmo de estabelecer, porque vinham muitas pessoas do reino antes do próprio desfecho do Concílio de Trento, que estavam com a moral comprometida, que havia entrado de cabeça nos costumes dos trópicos. A ideia, portanto, que foi muito bem trabalhada pelo professor Ronaldo Vanfas. Então a igreja se preocupou bastante com a colônia nesse sentido, com a, entre aspas, devassidão dos costumes. E por essa razão, houve a implantação de estratégias por parte do clero de investigar o cotidiano dessas pessoas, de repreender aquilo que era contra os costumes, e dentre as estratégias houve a própria Inquisição, houve também as devassas, que têm características diferentes. A Inquisição ela era mais punitiva, a devassa, ainda que pudesse sê-lo, o objetivo principal era mais pedagógico do que punitivo. Então, o objetivo era admoestar, era exortar,
e se não resolvesse, e dependendo do delito, como se chamava, poderia chegar até a alçada inquisitorial. Por exemplo, qual que seria uma possibilidade de chegar à alçada inquisitorial? O caso que eu mencionei, se fosse pego adulterino e se constatasse a bigamia. A bigamia já seria da alçada inquisitorial. E por quê? Porque aí fere um dos sacramentos, que é o do matrimônio. E a gente sabe que quando a gente pega a história da igreja, da Constituição, dos seus concílios, a gente no século XIII, em 1215, houve o quarto concílio de Latrão, que dentre outras coisas, ratificou os sacramentos. E o matrimônio ele passou a ser incentivado cada vez mais, buscado cada vez mais. A ideia da sexualidade deveria se restringir ao campo do matrimônio. E isso preocupava a igreja. Então, essas devassas, quando elas são instauradas em Minas, a princípio elas eram deliberadas pelo Bispado do Rio de Janeiro, a partir de 1721, se eu não me engano, e vai até 1748, quando o Bispado de Mariana passa a assumir essas causas, a deliberar suas próprias devassas. E essas devassas, elas se dividiam, grosso modo, mais ou menos em 3 possibilidades. Você tinha as denúncias, que era quando a mesa da visitação se instaurava, havia aquele edital, convocando as pessoas a irem denunciar. Nesse edital constavam 40 perguntas, e ali eles iam no processo do interrogatório, listando um por um, para tentar pegar aqueles delitos que eram praticados pela população. E quando chegava em alguns casos, já chamava aquela pessoa que havia sido denunciada para poder responder e para poder falar sobre aquilo. Normalmente, depois disso, assinava-se o outro tipo, que era o termo de culpa, que a pessoa já ia ser admoestada, receber a sua pena e tal. Então você tem essas possibilidades para entender as devassas neste campo. E normalmente, no caso que eu trabalhei, que foram com os concubinatos, havia ainda a chance, isso só reforça a ideia da constituição familiar, do concubinato como uma opção e não como apenas relação marginal, havia reincidência. Então tinha pessoa que era pego na devassa, numa primeira devassa, era admoestada e tudo mais, aconselhada a tirar da sua casa a sua parceira e tal. E tempos depois, quando havia uma nova devassa, naquela ou em outra região, essa mesma pessoa, esse mesmo casal, era pego de novo. E aí se chamava segundo lapso. E você tinha valores estipulados para isso. Quando alguém era denunciado e era penalizado em primeiro lapso, que ocorreu, portanto, na primeira vez, você pagava aí uma multa de 3 mil réis. Se você fosse pego em segundo lapso, 6 mil réis. Em terceiro lapso, 9 mil réis. E se passasse daí, poderia chegar a uma excomunhão. Poderia chegar a uma excomunhão. Em expulsão daquela comarca, da capitania, da colônia, os famosos degredos. Poderia chegar nesses casos. Então as devassas elas tinham esse objetivo de saber do cotidiano, de minar princípios de solidariedade. O que eu estou querendo dizer com minar princípios de solidariedade? As devassas às vezes elas eram instituídas e ao ser os vizinhos que tomavam conta da vida de todo mundo, vamos colocar assim, a ideia de privacidade, como a gente bem sabe, não era aquilo que a gente conhece hoje. Então, todo mundo estava a par da vida de todos. Isso ficava nítido quando havia alguns conflitos entre a população e, em nome ou por causa desses conflitos, fulano de tal ia denunciar fulano de tal. Quando eram comerciantes, por exemplo, que por alguma razão estavam se desentendendo, essa desavença poderia culminar em uma denúncia. Isso era tão significativo que no próprio edital tinha um item lá que, para tentar minimizar, impedia alguém de denunciar em caso de inimizade, só por birra, vamos colocar assim, exatamente para tentar frear essas desavenças do cotidiano. Então as devassas elas tinham esse caráter pedagógico,
Normalmente ela foi instituída para tentar normatizar o clero e para tentar resgatar esses costumes locais, mas elas se centraram praticamente no campo da sexualidade, da feitiçaria. Tinham outros delitos também, pessoas que se embriagavam, inclusive no caso que eu mencionei da própria Francisca Poderosa, depois que ela morre, se eu não me engano, em 1743, uns 8 ou 9 anos para frente, o concubino dela é pego em uma devassa, e era porque ele estava andando bêbado. Estava andando bêbado e possivelmente, talvez, aí até sofrendo, sei lá, pela morte da sua ex-companheira, sabe-se lá como é que a vida dele tenha mudado. Sabemos que na época é possível que ele não tenha ouvido muitas músicas que têm essa trilha sonora, mas por que a gente vai descartar algumas possibilidades? Por que a gente tem que olhar para o presente e entender as relações atuais de forma tão complexa e a gente não consegue, pelo menos, aventar, inferir algumas possibilidades para o passado? E o que eu tento fazer? Olhar para o passado e tentar lê-lo da forma como ele é. Eu sei, não sou ingênuo, sei que não existe nenhuma pesquisa histórica que consiga zerar ali um nível de anacronismo. É impossível, por uma razão muito simples. Você olha para o passado, mas você está no presente. Então, eu sei disso, mas a gente pode tentar diminuir. E tentar diminuir, neste caso, é tentar compreender o passado por ele mesmo. É quando eu pego as qualidades daqueles indivíduos, é ver como eles se definiam naquela época. E entender, por exemplo, que as mestiçagens, elas vão se constituindo e vão mudando o seu sentido, o seu significado. A própria palavra mestiçagem, ela é do final do século XVIII, início do século XIX para frente. Antes disso, do século XVIII para trás, você não tem a ideia de mestiçagem. Você tem, eu estou falando da palavra, você tem a ideia de mistura, de mescla, mas não da forma como a gente compreende hoje. Entende? Então é nesse sentido. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui da Vanessa, para emendar. Ela fala assim: alguns autores já destacaram, de certa forma, o maior protagonismo de mulheres de cor, né, entre aspas, na comarca de Sabará. Você conseguiu fazer algum tipo de comparação nesse sentido, em relação a outras capitanias, outras comarcas, né? Eu não estudei outras comarcas. Eu peguei exclusivamente a comarca do Rio das Velhas, a comarca de Sabará. E essa distinção que ela até colocou, como você bem citou, entre aspas, a palavra cor, é importante. Por que eu acredito que ela tenha colocado cor entre aspas? Porque quando a gente fala de qualidade, uma das possibilidades da gente entender qualidade é também considerando a cor. Mas não significa que a qualidade ela se restringe a isso, né? Então, o caso dessas mulheres, elas já vem sendo há muitos anos estudado. Tem o famoso caso da Chica da Silva, né? Tem outros casos, como aquele caso da Rosa Egipsíaca, do Luiz Motti. Uma tese de 2010 da professora Adriana Dantas, que se chama As Mulheres Negras por Cima, que tratam também desses casos. Então, essa ascensão da ideia do protagonismo feminino já vem sendo estudado há um bom tempo. O que eu procurei fazer é manter o protagonismo, situá-lo no campo das misturas, das resistências, porque eu não descarto, como eu falei inicialmente, que as diferenças do período colonial geravam violência, mas eu não me restringo aí. Eu parto para a questão afetiva e as possibilidades dessas mulheres negras e dessas mulheres mestiças estabelecerem relações conjugais, que eu optei por defini-las também como familiar. E uma coisa que eu considero também é que esses princípios definidores da ideia de família no espaço colonial organizado por essas mulheres, em alguns momentos, tinham influência das culturas africanas, das culturas indígenas, por exemplo, ideias de matrifocalidade, tão bem trabalhada pelo professor Luciano Figueiredo,
a ideia também da poliandria em algumas culturas, sobretudo africanas. Então você tem essas questões atuando no espaço de Minas, no período colonial, e dando voz e dando vez a essas mulheres negras e a essas mulheres mestiças. Tem uma outra pergunta aqui, do Peter. Então, alguns costumes se seguiram na primeira parte do século XIX, né? Que em relação a macebia, concubinato, que você trata. Sim. Quando a gente fala de história, uma coisa que a gente não deve desconsiderar são as famosas permanências. Além das rupturas, as permanências também. E nem é só no 19. Vamos extrapolar um pouquinho o campo da semântica. E por que não chamar aquilo que a gente define hoje de união estável, no período colonial seria definida como concubinato. Até porque no período colonial era difícil definir de fato ali, de regra, o que era concubinato. As próprias constituições primeiras do arcebispado da Bahia, ela vai dizer o quê? É uma ilícita comunicação. Bom, isso é vago. O que é uma ilícita comunicação? Pode ser um tanto de coisa. Então, aquilo que não era sacramentado, aquilo que não estava dentro do que os manuais católicos estabeleciam como sacramento do matrimônio, poderia ser definido como concubinato. E o próprio concubinato, às vezes, era confundido com a prostituição. Não é à toa que, em alguns casos, tanto concubinas quanto prostitutas, elas eram definidas como mal procedidas, entre aspas, mal procedidas. Então, tem um trabalho até significativo neste sentido, que se chama Devassas e Mal Procedidas, que é da professora Lisa Batista de Oliveira, que ela fala sobre isso. Ela, inclusive, trata como sinônimo, isso eu acho temerário e eu não faço, mas ela trata como sinônimo prostituta e concubina. Mas, enfim, tirando este aspecto, vale reforçar que, em muitos momentos, essas relações concubinárias se aproximavam da ideia de prostituição. E não é só neste período. Muitos autores renomados também trataram do concubinato como devassidão. Olharam para essas relações e viram promiscuidade. Então, e qual que é a diferença? Qual que é a diferença básica? Por que alguns olharam para essa documentação e enxergaram devassidão, enxergaram desregramentos sexuais, e outros pesquisadores olharam para essa mesma documentação e enxergaram família? Aí depende muito do discurso que você pega. Se você pega essa documentação e vai lê-la considerando o olhar de quem produziu, aí eu acredito que fica muito nítido que é devassidão, que são desregramentos sexuais, que é promiscuidade, etc. Agora, se você faz o filtro e tenta buscar aquilo que não foi dito, aquilo que está para além do simples registro, você começa a entender que a vida lá no passado, assim como no presente, ela é complexa, ela é dinâmica e que permite demonstrações e expressões de afeto. Entendi, muito bacana, Igor. A gente já está encaminhando para o final, porque tem o teto, né, de 1 hora aqui, mas eu queria fazer uma última questão, porque enquanto, né, um projeto de extensão, a gente sempre procura trazer esse diálogo de pesquisadores que também são atuantes no ensino de história, e aí, no fim das contas, você tensiona, né, esses padrões da família, especialmente a ideia estrutural de família mineira, e desde o século XVIII e tudo mais, há esse tensionamento, né, fica essa questão. E eu queria saber se você já trabalhou a sua pesquisa em sala de aula, ou se trabalhou, como foi, se houve, que tipo de reação que houve por parte dos alunos, você deve falar para mim. Houve uma ideia primeiro de surpresa, porque quando a gente fala de escravidão dentro de sala de aula, ainda tem aquela ideia do escravo amarrado no tronco, apanhando, sendo chicoteado. Aquilo que o professor Eduardo França Paiva definiu como o imaginário do tronco.
Então essa é a ideia clássica. Quando fala-se sobre escravidão, a gente já vê o escravo no tronco amarrado e apanhando. Então quando você traz uma outra possibilidade de leitura, já gera uma surpresa e um espanto. E essas noções familiares, principalmente no tempo presente, onde se discute muito a ideia de família tradicional e por aí vai, quando você leva essa discussão para dentro de sala de aula, o reboliço é ainda maior. E eu, além de professor, também sou autor de livro didático e paradidático. E no meu livro, que se chama Revendo Histórias Coloniais, que foi escrito, por sinal, com o professor Rangel Cersoneto, a gente traz essa temática para os alunos. É um livro que foi escrito para alunos da educação básica, ensino fundamental, anos finais e ensino médio, e que a gente colocou ali temas que estão muito pouco ou nada nos livros didáticos. E dentre eles, relações familiares, sexualidade, costume, vestimenta, educação e por aí vai. Então essa discussão que eu pesquiso, eu levo para os livros paradidáticos, levo para os livros didáticos e também levo para a sala de aula. Certo. Mesmo que gere incômodo, é um incômodo necessário, né? Porque trata justamente da ampliação, né, do conhecimento, da complexidade. Bom, acho que a gente pode encerrar e gostaria de agradecer novamente você ter participado, foi ótima a nossa conversa, e também a todo mundo que acompanhou. A gente vai deixar disponível o vídeo no Instagram e também no site do Pervias, que vocês podem acessar pelo link na bio. E é isso, a gente vai mantendo contato para possíveis conversas futuras, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço pelo convite, pelo bate-papo, pelo espaço de ter falado aqui deste meu livro. E será um prazer poder bater papo mais uma vez. Abraço, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.